nesse requerimento do pedido para intimação do devedor fiduciante. Nome e qualificação completa dos devedores fiduciantes, dos cônjuges se forem casados e ambos são os devedores, endereço completo para intimação deles, declaração que já ocorreu o prazo de carência que foi estipulado no contrato, a planilha com demonstrativo do débito, o comprovante de representação legal do credor fiduciário, tá certo? Então, esses são os requisitos do artigo 859. Lá no artigo 860 do Código de Normas que fala que esse requerimento vai ser pré-notado. Muita calma nessa hora, é o próximo assunto que eu vou falar com os senhores. As formas de intimação foram alteradas pela Lei 13.465. E aí nós temos o nosso Código de Normas. Nós passamos a ter, a grande novidade foi a intimação por hora certa. Então vamos lá, formas de intimação. Intimação pessoal, na pessoa do devedor ou do seu procurador, atenção, com poderes especiais. Via postal, com AR, mão própria. Via RTD, tranquilo. Intimação por edital. Não cabe intimação por edital no caso de ocultação do devedor. Aqui estou passando para os senhores toda a interpretação do CORE, o enunciado do CORE. Não cabe intimação por edital no caso de ocultação do devedor. Neste caso, ocultação do devedor só cabe intimação por hora certa. É o parágrafo 3º do artigo 26 da Lei 9.514. Fala o serventuário por ele credenciário, tá? Ou seja, essa pessoa que vai fazer essa intimação por hora certa, seja através do RTD ou oficial do RI, não pode ser um auxiliar de cartório, tem que ser um escrevente. Quando fala assim na lei, serventuário por ele credenciado, veio o CORE no seu enunciado, na sua interpretação e diz, tem que ser o escrevente, quando a lei falou serventuário por ele credenciado, que vai fazer essa intimação por hora certa. Após 2 tentativas frustradas de localizar o devedor e havendo suspeita motivada de ocultação, será feita a intimação por hora certa. A intimação editalícia nós vamos fazer em quais situações? Quando ele estiver em local ignorado, incerto ou inacessível. Fiz intimação por edital? Não cabe curador especial, tá certo, pessoal? Bom, fiz a intimação por hora certa. O que acontece? Aí nós vamos usar a regra lá do CPC, do artigo 254. Nós vamos fazer a comunicação ao devedor fiduciante no prazo de 10 dias contados da intimação por hora certa, que ele foi intimado por hora certa. Isso é evitando o quê? Nulidade. Outra interpretação também que foi dada aí pelo CORE, com relação ao artigo 865 do Código de Normas. Em razão da intimação por hora certa, não tem mais aplicabilidade da intimação judicial, que está lá no provimento 260, porque agora nós temos a intimação por hora certa. Muito bem. O que acontece? Com relação ao parágrafo 7º do artigo 26, também não deixem os senhores se confundirem e o parágrafo induzir os senhores a erro, tá certo? Cuidado com essa interpretação do parágrafo 7º, ou seja, o oficial do RI, ele tem um prazo de 5 dias para expedir a certidão de não purga da mora. Da expedição da certidão de não purga da mora, aí sim o credor vai ter o prazo de 120 dias para requerer a averbação da consolidação da propriedade, juntamente com o pagamento do ITBI. Artigo 289 da Lei de 6.015. É dever do oficial fazer rigorosa fiscalização no recolhimento, na incidência ali dos impostos naqueles negócios jurídicos que lhes são apresentados. Grande novidade também da alteração da Lei 9.514. Está lá no artigo 26A. Super atenção dos senhores. Tá? Nós vamos ter uma mudança aí com relação àqueles devedores fiduciantes. Uma classe de devedores fiduciantes que vão ter um tratamento diferente. O que fala o artigo 26A? Os procedimentos de cobrança, purgação da mora e consolidação da propriedade relativos às operações de financiamento habitacional, inclusive a operação do Minha Casa Minha Vida, ou FAR, ou par, a gente vai ter uma regra diferente com relação aos prazos. Está no parágrafo 1º. Então, ele fala assim, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis
30 dias após a expiração do prazo para a purgação da mora. Ou seja, nos casos do caput do artigo 26A, desses devedores fiduciantes especiais, Minha Casa Minha Vida, Programa de Financiamento Habitacional, o FAR, no caso deles, qual conclusão que você chega ao interpretar o parágrafo 1º? Aí, manifestação do CORE, também anunciado do CORE. Ele vai ter os 15 dias, que é a regra geral para purgar a mora, mais 30 dias, ou seja, ele vai ter 45 dias para purgar a mora. Então, só a partir do 46º dia até 120 dias que o credor vai ter para solicitar a averbação da consolidação da propriedade, tá certo? Uma vez averbada, essa consolidação da propriedade, que é o artigo 27, o credor vai ter 30 dias para promover o leilão, tá certo? Então, fiquem atentos. Outra questão do nosso Código de Normas está lá no artigo 868, que fala o seguinte: a requerimento do antigo credor fiduciário ou da pessoa interessada, se teve uma cessão de crédito imobiliário, por exemplo, né, poderá, olha a palavra, do artigo 868 do Código de Normas, poderá ser feita a averbação dos leilões negativos. Poderá. Instruída com cópia autenticada, né, dos leilões e dos autos negativos, assinado pelo leiloeiro oficial, né? Aí a questão do direito de preferência do devedor. Interpretação, né? Esses leilões negativos, eles deverão ser averbados na matrícula desse imóvel também. É a interpretação aí do CORE, analisando o artigo 868, tá certo? Bom, e o credor, ele tem a obrigação de avisar o devedor o dia e o horário desses leilões. Então, mesmo que o leilão foi negativo, ele tem que provar que ele cumpriu essas determinações, tá certo? Aí um pouquinho sobre as cédulas de crédito no Código de Normas que nós vamos falar, começando pela CCI. Pessoal, só vai interessar ao oficial do RI as cédulas lastreadas em garantias reais. As demais não interessa ao oficial do RI. Muito bem, nós vamos ter a CCI, que elas representam créditos imobiliários, na forma cartular, que é o documento, que é a cártula, né? Que é a forma tradicional de emissão e circulação dos títulos de crédito. A gente vai ter a CCI escritural, que é um título que vai ficar custodiado numa instituição financeira. Ele vai ser registrado em sistemas de registro e liquidação financeira de títulos privados, autorizados pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, toda a movimentação desse título é rastreada em um sistema eletrônico do registro. Exemplo, custódia desses títulos, a CETIB, que é a instituição custodiante. Ela vai oferecer todo o suporte necessário para essas negociações eletrônicas desses títulos, prestar serviço de custódia, negociação online, etc. Essa CCI, ela é averbada na matrícula do imóvel. Então, eu registro a compra e venda, eu registro a garantia fiduciária e averbo a CCI no livro 2, que é a matrícula. Tá? E quem emite é o credor. Já a cédula de crédito bancário é uma promessa de pagamento, né? Quem emite é quem? O devedor. Pode ser pessoa física ou jurídica a favor de uma instituição financeira ou de uma entidade a esta equiparada. É uma promessa de pagamento em dinheiro decorrente de uma operação de crédito de qualquer modalidade. Vem o artigo 870 do Código de Normas e falou o seguinte: olha, nós vamos registrar no livro 3, que é o registro industrial, as cédulas de crédito rural, industrial, exportação, comercial, produto rural, sem prejuízo do registro do direito real na garantia. Olha como é que interessa o oficial. Então, se eu tenho uma cédula de crédito rural que eu dei em garantia e uma garantia hipotecária, eu vou registrar essa cédula de crédito rural no livro 3, que é o registro auxiliar, e no livro 2 eu registro o quê? A garantia hipotecária que foi dada. A cédula de crédito bancário, ela só vai ser registrada no livro 3, que é o registro auxiliar, quando nela contiver um penhor rural, industrial, mercantil ou exportação. Agora, se eu não tiver essa espécie, mas o interessado, ele apresentar um requerimento para que o oficial registre essa cédula no livro 3, que é o registro auxiliar, a requerimento do interessado, o oficial pode registrar. Atenção a 2 pontos do nosso Código de Normas. A gente tem aqui a chamada averbação de localização, tá? Na matrícula do imóvel. Ou seja, um bem móvel foi dado em penhor. Registrei no livro
3, que é o registro auxiliar. Aí eu vou mencionar expressamente o imóvel de localização dos bens dados em garantia. Aí eu vou anotar no livro 4, que é o indicador real, e eu vou averbar no livro 2, que é o imóvel de localização desses bens, tá certo? É o artigo 871 do Código de Normas, tá certo? Com relação aos prazos do registro, eu brinco, né, das cédulas AUAL, industrial, comercial, rural, a legislação fala para nós que são 3 dias. O nosso Código de Normas alterou o prazo, ele colocou 3 dias úteis, tá?